Olá pessoal, tudo jóia? Estamos de volta e nesta aula vamos trabalhar com função afim, também conhecida como função polinomial do primeiro grau. Serão 3 vídeos. Neste primeiro vídeo eu vou definir a função afim, vamos ver como construir o seu gráfico e como encontrar a raiz da função. No segundo vídeo eu vou mostrar como encontrar a fórmula geral a partir de 2 pontos no gráfico. Vamos também fazer a análise do sinal da função e verificar o crescimento e decrescimento. E o terceiro e último vídeo será um vídeo com exercícios, tá joia? Então me acompanhe aí, vamos lá! Então vamos à definição de função afim. Primeira coisa é lembrar o significado de função. Função é uma relação entre duas grandezas. Então quando você relaciona um número com outro número, um x com y, você pode ter aí uma função. E a forma como acontece essa relação é dada a partir de uma expressão, de uma formulazinha. No caso da função afim, a fórmula ela tem este formato. f de x é igual a x mais b. Esse f de x ele funciona como y, um elemento que está do outro lado, e o x é o elemento que relaciona com o y lá do outro lado. Então a regra é essa, ax mais b, onde o a e o b são números reais. Aí eu coloquei aqui, ó, o a pertence aos reais, asterisco, porque esse a ele não pode ser zero. Se o a for zero, aí teremos uma função constante, e o b também é um número real. Então observe comigo aqui alguns exemplos de função afim. Letra A, f de x é igual a 2x mais 1. Observe aqui, ó, que o a vai ser 2 e o b vai ser igual a 1, A2 e B1. Letra B, y. Observe que f de x e y é a mesma coisa, tá joia? Então eu coloquei y aqui, ó. y é igual a menos x mais 2 terços. Neste caso, o a vai ser o coeficiente do x. Aqui nós temos um menos 1 multiplicando o x. Portanto, a é igual a menos 1 e o b é igual a 2 terços. Letra C, f de x é igual a x sobre 3 menos 7. O coeficiente do x, no caso o a, vai ser 1 terço. Aqui nós temos 1 terço vezes x, que fica x sobre 3. Portanto, você escreve a é igual a 1 terço e o b vai ser igual a menos 7. Pronto, agora vamos verificar qual é a característica do gráfico de uma função afim. Então aqui no quadro eu coloquei 3 informações importantes. Primeira, o gráfico sempre será uma reta. Então, se a função for do tipo ax mais b, o gráfico dessa função sempre será uma reta se o domínio for real, se os x forem números reais e os y também forem números reais. Ok? Essa é a primeira informação. A segunda informação é onde o gráfico corta o eixo y. O gráfico cortará o eixo y sempre no valor b, naquele valor b aqui, ó, neste valor b da função ax mais b. Observe que neste exemplo o b é 3, portanto o gráfico cortará o eixo y aqui no ponto 3. E isso sempre vai acontecer, tá joia? E a terceira informação importante é onde o gráfico corta o eixo x. O gráfico cortará o eixo x sempre na raiz da função. E eu vou mostrar para você agora como encontrar a raiz da função. É muito simples. A raiz de uma função será o valor do x que vai zerar esta função. Então, para descobrir este valor, é só você pegar a função, neste caso é x mais 3, e igualar esta função a zero. Igualando a zero, você resolve e descobre o x. Vamos lá. Resolvendo esta equaçãozinha, vamos ter o seguinte. X será igual a... O 3 ele está positivo, ele está somando com x. Então ele passa para o lado de lá com a operação inversa. E vai para lá como menos 3. Então fica menos 3 mais 0. Aqui tem um 0. Mas como o 0 é neutro, então o resultado fica x igual a menos 3. Portanto, x igual a menos 3 é a raiz da função. Portanto, este gráfico cortará o eixo x no valor menos 3.
Esta é a característica de um gráfico de uma função afim. Tá joia? Agora, no próximo quadro, vou apagar isso aqui, no próximo quadro eu vou mostrar para você como construir o gráfico. Eu vou dar a fórmula e através da fórmula a gente vai aprender a construir o gráfico da função. Me acompanhe! Agora vamos aprender como construir o gráfico de uma função afim. Para isso eu vou utilizar o exemplo f de x é igual a menos 2x mais 3. Para encontrar o gráfico é muito simples, você precisa apenas determinar dois pontos por onde este gráfico cortará o plano cartesiano. E obviamente vamos escolher os principais pontos, que será onde o gráfico cortará o eixo y e onde o gráfico cortará o eixo x. O gráfico cortará o eixo y, como nós já vimos, sempre no valor b da função ax mais b. Como b aqui é 3, portanto, o gráfico corta y em 3. Então você vem aqui no y no ponto 3 e marca um ponto. O gráfico cortará o eixo x na raiz da função. Para encontrar a raiz, é só você igualar a função a zero. Então vou pegar a função ali, ó, que é menos 2x mais 3, vamos igualar a zero e vamos resolver para descobrir qual deve ser o valor de x para zerar esta função. Então resolvendo, vamos ter o seguinte, menos 2x será igual a, o 3 é positivo, vai para o outro lado negativo, operação inversa. Aqui nós vamos multiplicar tudo por menos 1 para ficar tudo positivo, já que o termo x aqui está negativo. Portanto, ficará o seguinte, 2x é igual a 3. Nós temos aí a mesma equação. Para isolar o x, basta passar esse 2 que está multiplicando para o outro lado com a operação inversa. Ou seja, passar o 2 dividindo. Então temos o seguinte, x é igual a 3 e o 2 vem para cá dividindo. 3 meios. Como 3 meios é exatamente 1,5, eu vou colocar aqui 1,5, apenas para facilitar a localização dessa raiz ali no gráfico. Então vamos lá, onde está o 1,5 no eixo x? Vai estar entre o número 1 e o número 2. Aqui, ó. Então aqui está a nossa raiz, que é 3 meios, ou 1,5, vou colocar aqui, ó, 3 meios. Muito bem, o gráfico cortará o eixo x nesse ponto. Determinando estes dois pontos, agora é só ligar os pontos e aí você tem um gráfico da função afim. Então, o gráfico vai ficar o seguinte, ó. Portanto, este é o gráfico da função f de x igual a menos 2x mais 3. De forma geral, toda vez que você for encontrar o gráfico de uma função afim, determine esses dois principais pontos. O primeiro ponto, onde o gráfico corta y, é só buscar o valor do b, e onde o gráfico corta o eixo x. É só encontrar a raiz da função igualando a zero, e aí você vai descobrir quem é o x, através da equaçãozinha. Feito isso, ligue os pontos e você terá o gráfico da função afim. Ok? Portanto, este foi o primeiro vídeo. Acompanhe a sequência dessa aula agora com o segundo vídeo. Até mais, aguardo vocês, hein? Valeu!